Muita gente está defendendo o que veio de berço. Nada contra. Mas não vem aqui defender cor da pele sem saber o que é que passa na dificuldade. Que é onde tem um preto pobre, tem um branco pobre também. Parem de tentar dividir o Brasil entre pessoas negras e não negras. Um dia histórico para essa casa e para o Brasil. Estamos votando um projeto crucial na luta por justiça e igualdade. O projeto que estamos discutindo, que queremos discutir aqui, amplia a reserva de vagas para negros em concursos públicos de 20% para 30%. Isso não é apenas uma reparação histórica, é uma estratégia concreta para combater o racismo institucional e garantir acesso justo às oportunidades nos serviços públicos. Além disso, o texto estabelece critérios nítidos de autodeclaração, prevê sanções contra fraudes e inclui processos seletivos simplificados. Esses avanços tornam a política de cotas mais transparente, eficaz e inclusiva, fortalecendo a luta contra as desigualdades estruturais. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse país, pela cor da sua pele, sim, porque o racismo no Brasil, ele é de marca. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por como se parecem, por sua cultura e muitas vezes até mesmo por sua religião. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir essa diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles e aquelas que historicamente têm sido discriminados. Esse é um passo necessário, mas ainda há muito a ser feito. Precisamos seguir avançando em políticas públicas que reduzam desigualdades em todas as áreas e promovam a verdadeira equidade social. Esse país gosta de se dizer um país cristão. É bom lembrar que a Bíblia diz que não devemos fazer acepção de pessoas. E o que a discriminação racial faz? O que é a discriminação racial, se não acepção de pessoas? A gente tem dados que comprovam, que mostram que existem espaços, que existem lugares nos serviços públicos em que as pessoas brancas chegam a ser mais de 90%. Ou seja, se você tem a cor negra, você não é permitido nesse espaço. Se você é indígena, você não está permitido nesse espaço. Essa cota, as cotas, essa reserva de vaga, ela vem corrigir essa distorção. Então, bom lembrar também que nós estamos no Novembro Negro, no mês de novembro, esse mês em que fazemos todos os debates sobre a consciência negra, sobre a necessidade de superação do racismo, que não é uma urgência apenas para as pessoas negras, é uma urgência para toda a sociedade brasileira. Estamos no mês da consciência negra, um período de memória, de luta, de resistência, mas também um momento de profunda reflexão sobre as estruturas que sustentam o racismo no nosso país. Um país que se construiu com as mãos, o suor e o sangue de homens e mulheres negras. E eu quero aqui fazer esse convite à reflexão para essa casa nesse momento. Muitas vezes o racismo é tratado como um problema das pessoas negras, como se fosse nossa responsabilidade carregarmos sozinhas a dor, o peso, a luta para desmantelar esse sistema que não fomos nós que criamos. Mas o racismo é, acima de tudo, um problema das pessoas brancas. Ele foi construído para favorecer as pessoas brancas e por isso são elas que têm o maior papel de cumprir o seu dever aqui nessa casa com a desconstrução dessa perversidade que é o racismo nesse país que é o país mais negro fora da África. E aqui a gente ainda nem entrou na questão indígena. Aqui nessa casa, representamos os sonhos de milhões de brasileiros. Mas eu pergunto, onde estão os projetos que combatem de fato o racismo estrutural? Quantos de nós estão dispostos a enfrentar os privilégios que a branquitude impõe, muitas vezes de maneira confortável
inevitável e invisível. Mas é muito difícil alguém dizer que não enxerga o racismo em sã consciência. Basta fazer o teste do pescoço. Para quem não sabe qual é o teste do pescoço, olha para a esquerda, olha para a direita, conta quantas pessoas negras você está vendo, quantas pessoas indígenas você está vendo e em que espaços elas estão. Se você fizer esse olhar, se tiver essa sensibilidade, a exclusão se torna nítida. A luta pela igualdade racial não é responsabilidade apenas da população negra, não é responsabilidade apenas da população indígena. É uma luta que precisa ser encampada por todas e todos. Pessoas brancas, vocês precisam olhar para dentro e questionar o racismo que reproduzem cotidianamente. Vocês precisam olhar para dentro e mesmo intencionalmente se questionar. Porque no cotidiano o racismo se perpetua. Porque é no cotidiano que o racismo faz as escolhas que reproduzem o quadro de desigualdade e de exclusão. Hoje temos a oportunidade de dar um passo concreto. A votação desse projeto é mais do que aprovar um texto. É um compromisso com a transformação da nossa sociedade. É um passo decisivo para garantir que as políticas de cota continuem abrindo portas para quem historicamente tem as portas trancadas. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: o racismo não é um problema, mais uma vez, só das pessoas negras. Ele é um problema de todos nós. E enquanto pessoas brancas não assumirem a responsabilidade de combatê-lo, ele continuará existindo. Hoje, nesse plenário, nós temos a chance de fazer história. Que não sejamos cúmplices do silêncio ou da omissão. Que nossas ações sejam dignas do futuro que desejamos construir. Um futuro em que a cor da pele não determine o destino de ninguém. Viva o mês da consciência negra, viva Zumbi, viva Dandara! Seria de bom grado e muito importante que na data de hoje não estivesse aqui esse parlamento discutindo sobre cotas raciais, raça. O Hitler tentou, na Europa, julgar as pessoas de acordo com a sua raça. Sabemos o que deu. E aqui, gente, é a casa do povo. Um recado para o povo da esquerda que é a favor da cota racial. Quando vocês defendem esse projeto de lei, vocês estão transformando ressentimento em ódio daqueles que não entendem, que estão lá na favela, que estão na comunidade, que um projeto como esse deve ser alcançado. Vamos defender a cota social. Vamos pensar no pobre. Quem precisa. Érica Cocai, está me olhando? Eu fico muito feliz, porque eu sou nascido e criado no morro. Eu conheço a pobreza. Tem muita gente que está defendendo que veio de berço. Nada contra. Mas não vem aqui defender cor da pele sem saber o que é que passa na dificuldade, que é onde tem um preto pobre, tem um branco pobre também. Parem de tentar dividir o Brasil entre pessoas negras e não negras.